Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão todos vocês, todas vocês? Mais uma vez, meus cumprimentos, Fernando Chaves. E desta feita a gente volta a conversar um pouco sobre cultura. Cultura organizacional, mas levada muito do ponto de vista da cultura pessoal, onde a gente enxerga essa cultura mediante algumas áreas externas. Cultura dentro da sociedade, quer dizer, eu, com a minha cultura dentro de uma sociedade, eu, enquanto pessoa dentro do aspecto empresarial, e eu enfrentando as carreiras profissionais. O eu pessoal nessa conjuntura, né? Mercado, empresas. De repente, eu sou um CEO, um diretor, um gestor, e estou levando para essa empresa uma cultura que eu já posso ser arraigado nessa cultura. Por teoria, a gente entende que essa cultura ela tem o iceberg, quer dizer, uma cultura muito profunda, aí que de repente é até difícil do ponto de vista de alguns autores, essa cultura quando se instala lá no iceberg base, sólida para tudo, é difícil a gente mudar. E a gente vê muito isso. Parece até que nossas culturas estão sempre no iceberg, né? Uma estrutura bem mais comportada ali, né? Difícil de você modificar por vários padrões, né? Ao mesmo tempo, uma outra coisa que a gente vê são valores compartilhados. E, de repente, essa área da cultura, com valores compartilhados, a gente se cerca de muitos valores que a empresa que a gente vai trabalhar, ou a sociedade a qual eu estou envolvido, né? Seja um grupo muito amplo, uma nação, né? Um país, um município. Eu tenho que viver naquilo, né? Eu era muito de Recife, né? Capital. Eu dizia na época que eu era muito citadino, né? Dentro de uma cidade, né? E eu me achava, sabe, muito legal. Mas me mandaram para São Paulo. Olha a mudança, né? Clima, outra cultura, né? É um universo muito maior, né? E depois me mandaram para Fortaleza. E aí minha vida profissional girou conhecendo todos os outros municípios, né? Todas as outras capitais do país, alguma no exterior. Então veja a quantas anda, né? Essa coisa, nessa mudança, né? E eu tive que me modificar, né? Tanto é que eu hoje, com setentão, que eu sempre faço questão de dizer, eu, um setentão, estou envolvido com streaming, online, esse universo de high-tech. Mas, gente, temos que enfrentar isso. O Chiavenato, ele fala que... Hidalberto Chiavenato, lembra do livro TGA, Teoria Geral da Administração? Pois é, o Hidalberto Chiavenato, junto com o filho, ele constata que há uma pesquisa feita, ele traz essa pesquisa, e ele diz que até 2030, 40 habilidades novas serão envolvidas, né? E nós não sabemos nem quais ainda são. Inteligência artificial é uma que a gente tem que dominar. Isso aí é verdade. A gente tem que dominar essa coisa. E não estamos muito envolvidos com isso ainda, né? E aí a gente precisa disso, né? Mas a tecnologia ela vai modificando parte da gente, ou um todo, né? Ou o todo. Então a gente precisa mexer nisso, né? Uma outra cultura que a gente cita aqui, dentro do aspecto teórico, é a cultura mais superficial, aquela que a gente vê mesmo, já enxerga quando chega num determinado local, a gente já enxerga comportamentos, né, trejeitos, que é parte muito forte da cultura, né? E eu tenho que falar igual com isso aqui, né? Eu tenho que fazer isso assim, aqui. Senão,
eu vou me dar mal, né? E veja, na verdade, o interesse é nosso, né? Esse é um comportamento que nós não podemos modificar. Carregar um valor de querer sempre aprender, porque senão nós vamos enfrentar um valor negativo, que é não entender mais nada, né? Veja, quanto muda, essa mudança está muito andante. E o caminho é longo, mas ele é rápido. Então, nós temos que enfrentar isso. Veja bem, o RH. Eu costumo dizer que o RH deveria ser muito mais executivo, muito mais estratégico. E em algumas empresas, claro, isso ocorre, né? Mas algumas delas a gente nota que ele é muito mais executor. O gerente, o diretor chama, olha, precisamos fazer um levantamento para admitir um gerente comercial. Tá? E às vezes eu faço brincando que aí o gerente de RH ou a gerente de RH, fulano vai sair, meu Deus. Pronto, a rádio já circulou. Então, isso a gente vê. Isso a gente vê nas empresas, né? Vocês veem nas empresas, vocês trabalham isso? É, existe. Porque é muito mais executor, mais estratégico. Né? Vamos fazer uma. Estamos tendo uma despesa, o financeiro grita, né? Poxa, a gente está perdendo muito dinheiro, eu tenho gasto muito, né? Muito do budget para pagar as demissões. Isso é um problema. Temos que olhar os gaps. Né? Será que a gente faz esses levantamentos? Gap, embora seja lacuna, passível de ser é, 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 contornada, né? Mas eu digo sempre que gap é gerador alvo de problema, geradores alvo dos problemas. E quais? O problema é gasto excessivo com demissões. Esse é o problemaço. E em vez da gente apagar incêndio, né, corta, não demite mais ninguém. Né? Olha, não demite agora porque a gente vai precisar de pagar 13º, férias, etc. E vai ficar assim? Esse é o problema. O que é apagar incêndio? Antes de apagar incêndio, nós teríamos que ver os geradores alvo desse problema. Quais são os gaps aí que entram para favorecer, para promover um alto custo de demissão? Treinamento que não foi dado, seleção deficitária, entrevistas não muito a contento, né? Não se analisou muito o conteúdo do candidato, né? E aí entra um outro fator aí de a gente às vezes joga muito nas mãos, né? Que é ótimo, né? A gente joga nas mãos dessas plataformas de RS, né? Recrutamento e seleção, são boas plataformas, eu não questiono. Eu acho que isso, em vez de você receber trocentos currículos, né, você tem uma certa triagem na plataforma, mas deve vir para você ter o olho, né? Olho no olho, olho no olho. Já que não temos ainda instalado nos nossos arquivos uma grande IA, a inteligência artificial, vamos olhar olho no olho. Vamos entrevistar os finalistas desse processo de plataforma de seleção. E o RH, ele às vezes, coitado, fica num sanduíche, né? Manja o sanduíche, né? A parte do meio envolta das duas bandas do pão, né? Então, o que é que acontece? Sabe, a base, o operacional exige mudanças. Puxa, seu fulano, dona fulana, a gente precisa mexer nisso aqui e tal. Né? Bom, aqui a gente já tem um outro gerador de problema aqui, né? Que é, cadê a sessão de brainstorming com a tua equipe? Ao mesmo tempo, a direção, quer dizer, a chefia mais acima do RH, quem dita alguma coisa, né?
vai sempre exigir do RH, olha, mas veja, a senhora tem que fazer isso, a senhora tem que fazer assim, assim. E aí o RH diz, pronto, o que é que eu faço? Vamos fazer um belo mapeamento, né, de satisfação dos nossos colaboradores, para identificar, né, muitas disparidades, né, ou sentar com a equipe, olha, quais são os nossos pontos fracos. Onde que a gente é bom? Onde é que você aplaude nossa empresa? Ah, eu aplaudo pelo nível de relacionamento que nós temos. Opa, é uma equipe legal, né? Em termos de relação, né? Coisa que agora já está voltando, né? Porque a gente passou muito tempo com a parte de o pessoal em home office, mas algumas empresas já estão adotando híbrido e voltando para o presencial, 100% presencial. Alguns estão dando a sexta-feira para sair, porque notou-se que a gente teve um grande ganho do colaborador em casa. Ele está com a família, está com o filho, né? E tal, está com a esposa, está com a esposa. É legal. Mas faltou aí atrelar o relacionamento humano na empresa, que a gente deixou de ter, né? E muita gente foi admitido já em home office. Então, eu não conheço meu colega, minha colega, eu não conheço. Conheço do WhatsApp ou algumas reuniões online, que a gente sabe que do outro lado tem fulana, tem fulano, sem eu saber realmente. A conversa é muito pouca, né? Conversa por telefone, por sessão do WhatsApp, é pouco. Essas conversações são poucas. Então, gente, olha, essas coisas vão surgindo e a gente tem que entrar num processo de entender que isso a gente tem que modificar, né? Lembra da frase que de vez em quando eu falo, que é learn lifelong, estudar o tempo todo, se aprimorar constantemente, né? Eu diria até que fazer uma anamnese própria, né? Uma autoanamnese de forças e fraquezas. Eu tenho que analisar onde o mercado está atuando e se eu estou nisso ou não. Se eu não tiver, puxa, vai ser uma ameaça. Eu posso perder isso aqui. E a oportunidade que o mercado está dando? Opa, maravilha, mas também se eu não tiver habilidade para aquilo, opa, competência. Habilidade é competência. Opa, se eu não tiver habilidade para aquilo, eu estou ferrado. Mas aprender o tempo todo. Tecnologia está aí para dizer que isso é verdade. E eu sou do tempo que não existia nada disso. Estou aqui dentro. E faço até bem feito, né? Tá? Talvez o corriqueira, porque eu tenho mais de 10 mil no meu LinkedIn, né? E aí eu tenho muitas inserções dos colegas, né? Me dizem, os colegas me dizem alguma coisa, eu pego aqui, trago, vou com a teoria e foco essa coisa com vocês. Um abraço, a gente se vê. Obrigado pelos likes, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Bye.